Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, quinta-feira, 5 da tarde, e aqui estamos para, à luz do Espiritismo, conversarmos sobre os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E que possamos estar aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor até o final deste nosso encontro. E estamos ao vivo nesta transmissão da Web Rádio Cristo Consolador e, portanto, você pode participar, pode enviar o seu comentário, pode fazer aí a sua pergunta, estando, portanto, conosco no programa. Programa que é dinâmico, porque nós temos 4 blocos. No primeiro, que já vamos iniciar, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo bloco, nós estamos estudando as cartas de Paulo de Tarso. No terceiro bloco, dedicamos às perguntas e respostas dos nossos telespectadores. E o quarto e último bloco, nós trazemos o áudio original da palavra de Herculano Pires sobre um tema do Evangelho. Então, dando início, vamos aqui colocar a nossa apresentação de slides aqui na tela. Ele aí, muito bem. E nós vamos dar continuidade hoje ao item 14 do capítulo 16, que é o capítulo que não se deve servir a Deus e a Mamon. É a mensagem do espírito Lacordaire, dada na cidade de Constantina, em 1863, sobre o tema desprendimento dos bens terrenos. Nós iniciamos esse estudo na semana passada, e hoje nós vamos dar continuidade, porque é uma mensagem, é um texto bastante grande e muito importante. Então, hoje nós vamos ver mais um trecho dessa mensagem do espírito Lacordaire. Vamos passar, então, a palavra a ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que ele vos concedeu? Esqueceis que, pela riqueza, fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes. O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. É em vão que procurais iludir-vos na vida terrena, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade, o que não passa de prodigalidade a vosso proveito. Bem, aí está então a mensagem do espírito Lacordaire, mais um trecho da sua mensagem para que possamos fazer aqui o entendimento. E Lacordaire está primeiramente nos lembrando
que tudo o que possuímos aqui na Terra, em termos de bens, bens materiais, bens financeiros, eles não nos pertencem. Porque a verdadeira vida não é esta terrena. A verdadeira vida é a espiritual. E na vida espiritual, nós não precisamos nem dos bens materiais, nem dos bens financeiros, que são coisas da humanidade terrena, mas que não existem no mundo espiritual, que é o mundo original, porque nós estamos aqui numa cópia imperfeita dessa verdadeira vida que é a espiritual. Portanto, mesmo que estejamos trabalhando, nos esforçando, nós temos que lembrar que tudo o que podemos ter aqui na Terra, de fato, não nos pertence. E ele nos recorda a existência da morte. E a morte é o atestado gigantesco de que nada, materialmente falando, nos pertence. Porque quando advém a morte, ninguém, absolutamente ninguém, leva nada deste mundo para o mundo espiritual. Casa, apartamento, carro, casa de praia, sítio, fazenda, roupas, calçados, utensílios domésticos, etc. Tudo fica. E não adianta pedir para enterrar junto do corpo. Não adianta. Porque a alma parte, ela vai embora para a dimensão espiritual. Mas esses bens materiais, eles ficam aqui. Tanto que nós vamos desenterrar, vamos exumar o cadáver e vamos encontrar tudo ali. Nós temos, em relação a isso, um exemplo gritante, que é a tumba do faraó egípcio Tutancâmon. Quando a sua tumba foi descoberta e ela não havia sido invadida por ladrões, realmente surpreendeu a todos. Porque naquela época, os antigos egípcios acreditavam que a alma do outro lado da vida precisaria dos seus bens para poder viver. Mas não. Encontraram o corpo mumificado do faraó e todos os seus bens. Tudo ali estava. Trono, o carro imperial, tudo, ouro, prata, joias, tudo continuava lá no túmulo. Porque são coisas da matéria, que nada tem a ver com o espírito. Por isso, então, ele diz que nós somos depositários das coisas terrenas, inclusive do dinheiro, do ouro, e assim por diante. E que precisamos prestar contas ao verdadeiro dono. Quem? Deus. Tudo pertence a Deus. Ora, se utilizamos os bens apenas para proveito próprio, sem pensar nos outros, sem ter feito a caridade, é óbvio que o proprietário de tudo, que vai se tornar, então, juiz, só poderá ser severo conosco. Porque desperdiçamos as oportunidades de fazer o bem ao próximo, de auxiliar quem precisa de auxílio. E ao desencarnarmos, estaremos apegos às coisas materiais, o que irá nos dificultar enormemente viver no mundo espiritual. Então, muito cuidado. Precisamos ter esse verdadeiro desprendimento. Mas o nosso Lacordaire, ele continua. Então, vamos continuar o seu texto. E ele agora vai nos dar um exemplo. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possível,
evitando-lhes a queda na matéria, na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único objetivo que o orienta? Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Será esse um motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria, simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães, estáis num grande erro, se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a ser para vós mesmos. Que exemplo que o Espírito Lacordaire está nos trazendo. De fato, existe essa preocupação dos pais para com os filhos, ou seja, de providenciarem a melhor vida possível para eles, para que eles consigam não passar por problemas ligados à pobreza, à miséria, à falta de recursos. E como nos lembra Lacordaire, claro que isso é válido, sem nenhuma dúvida. Mas isso não quer dizer que esqueçamos, pura e simplesmente, de fazer o bem ao próximo. Que deixemos de lado aqueles que necessitam e os quais poderíamos, sim, perfeitamente auxiliar, sem que com isso faltassem recursos para a nossa vida e para os nossos filhos. Então, como ele lembra, na maioria das vezes, esse discurso ele é falso, porque ele está camuflando o nosso egoísmo. Então, com esse discurso, não, eu estou guardando porque é previdência para o futuro dos meus filhos. Mas só que você está gozando todas essas coisas, está vivendo disso também. E muitas vezes do supérfluo, porque já conseguiu guardar tanto, acumular tanto. Então, qual é o problema de, pelo menos, usar esse supérfluo para ajudar o próximo? E Lacordaire faz uma advertência que é muito importante. Não estaremos, com essa atitude, ensinando os nossos filhos a serem egoístas? E se eles forem egoístas para com os outros, por que não serão com os próprios pais? Então, devemos ensinar os filhos a fazerem a caridade, a compreenderem a necessidade do amor ao próximo, e que não precisamos acumular o supérfluo para poder ajudar. Muito pelo contrário. Então, nós vimos hoje mais uma parte do texto do Espírito Lacordaire, que está publicado no item 14 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema desprendimento dos bens terrenos. Mas nós vamos continuar, porque Lacordaire ainda vai nos trazer mais algumas lições. Então, já deixamos aqui o convite a você para estar conosco semana que vem, para darmos continuidade a este estudo. Vamos, então, agora abrir o segundo bloco do nosso programa, quando nós trazemos Emmanuel e Chico Xavier. Emmanuel, como benfeitor espiritual, escritor, que nos legou, através do médium Chico Xavier, centenas de obras e a sua maioria comentando
as lições do Evangelho, entre elas as cartas escritas por Paulo de Tarso e que se encontram no Novo Testamento. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos destacar do seu capítulo 13, o versículo 4. Está aí na tela. Versículo bem curtinho, mas muito significativo. A caridade não é invejosa. Vamos entender o que Paulo de Tarso quis nos dizer? A caridade não é invejosa. Para isso, vamos passar a palavra a Emmanuel, porque através do Chico Xavier ele vai comentar essa lição do nosso Paulo de Tarso. Vamos então passar a palavra a Emmanuel, e nós encontramos o seu comentário no livro Palavras de Vida Eterna, no seu capítulo 93, com o título Serviço e Inveja. Vamos à leitura. Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Expõe a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já competência de quantos já se despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros te passe as mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte. Bem, está aí, então, a mensagem do nosso querido companheiro Emmanuel, comentando este versículo da carta de Paulo aos Coríntios. A caridade não é invejosa. Emmanuel nos retratou, no seu texto, alguns exemplos do que fazemos, às vezes inconscientemente, outras vezes mais conscientemente. Ah, sim. Não, eu quero ajudar lá na área de assistência e promoção social no centro espírita. Mas eu só vou poder fazer isso quando eu tiver, agora para o ano, o reajuste do meu salário. Aí eu poderei fazer uma doação mais expressiva, né, para a cesta básica que é distribuída às famílias necessitadas. Eu gostaria, sim, de auxiliar nos estudos da doutrina espírita e do Evangelho. Mas, para isso, e assim nós vamos indo. Mas, contudo, entretanto, porém, e sempre colocamos como desculpa que ou não estamos ainda devidamente preparados, ou que precisamos melhorar as nossas condições para poder efetivamente realizar aquele serviço, aquele trabalho a benefício do próximo. Isso nos faz recordar uma história contada por Divaldo Pereira Franco,
em que diz que uma senhora, uma companheira das lides espíritas, o procurou após uma palestra e disse que o sonho dela era ir para Uberaba, lá em Minas Gerais, mudar para Uberaba e ali trabalhar junto com Chico Xavier, auxiliando o querido médium mineiro na sua obra de caridade. E o Divaldo a incentivou para que ela fosse, sim, que maravilha! O tempo passou, Natal Divaldo, encerrando mais uma palestra, e essa mesma irmã apareceu para conversar com ele. Começaram a conversar e o Divaldo lembrou. É aquela irmã que lá atrás havia dito que ia ajudar o Chico. E aí o Divaldo perguntou, e aí, minha irmã? E como está o nosso Chico Xavier? Ah, Divaldo, não sei, não tenho contato assim com ele, não. Mas a senhora não ia para Uberaba? Não ia lá auxiliar o Chico, não ia morar lá em Uberaba? Ah, mas é claro, e ainda vou fazer. Mas sabe como é, né, Divaldo? A vida, a gente tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, a filha que está agora crescendo, porque... Mas assim que eu ajeitar tudo na minha vida, eu vou para Uberaba ajudar o Chico. O tempo passou, tal de volta, final de mais uma palestra, e essa irmã aparece de novo. Aparece de novo e o Divaldo olha para ela, oh, minha irmã, e aí? Já está em Uberaba? Já está lá ajudando o Chico? Eu não esqueci. Ai, nem eu. Quase, Divaldo, quase. Porque eu tive que esperar minha filha se formar na faculdade, coisa e tal. Agora eu e meu esposo estamos resolvendo questões do sítio, de não sei o que lá e tal. Logo, eu estarei lá com o nosso Chico Xavier. Mas aí o Divaldo, porque os anos tinham passado, né? Esse tempo, de uma palestra para outra, foram anos. Divaldo olha para ela e diz assim, minha irmã, com toda sinceridade, e eu agora vou lhe rogar para não ir para Uberaba. Mas como não, Divaldo? Esse é meu sonho, de ajudar o Chico Xavier. Pois é, minha irmã. Acontece que o nosso querido Chico já está com a idade bem avançada e já passou por uma série de problemas ligados à sua saúde. E me desculpe, minha irmã, mas a senhora também já envelheceu, né? O que dois velhinhos vão fazer? Como é que vão se auxiliar? Não dá mais, né? A minha irmã deixou passar o tempo, deixou passar os anos. Agora, perdeu a oportunidade, até porque o nosso Chico daqui a pouco vai se despedir desta vida terrena. Essa história contada pelo Divaldo é para ilustrar exatamente o que o Emmanuel vem nos falar no seu texto, ao nos colocar a questão que a caridade não é invejosa, como dito por Paulo de Tarso. Nós não temos que invejar o que os outros têm, a condição social, financeira e cultural do outro. Nós temos que ajudar com o que somos e com o que temos. E muito cuidado de ficarmos perdendo tempo. Perdendo tempo. Um dia, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar a instituição tal, a outra instituição. Ajude agora, com os recursos que você tiver. Porque é possível que você nunca ganhe na loteria, como, aliás, acontece com a maioria das pessoas. E aí vai desencarnar. E não fez nada, porque ficou esperando melhorar a condição financeira de vida. Vamos doar o que temos. E se não de forma material, mas de forma moral. Vamos lá auxiliar. Não temos como fazer doação de mantimentos, não temos como pagar ali uma mensalidade associativa, fazer contribuição financeira, mas podemos dar as nossas mãos, os nossos braços, os nossos pés, a nossa palavra, ajudando, auxiliando.
E é isso que nós temos que fazer, e sem invejar o que este ou aquele já fazem porque estão em condições melhores do que as nossas. Cada um deve fazer a sua parte, porque não existe maior glória perante a lei divina do que servir ao próximo desinteressadamente. Então é isso que o nosso Paulo de Tarso vem nos colocar. A caridade não é invejosa. Nós devemos fazer a caridade pela caridade. Devemos amar pelo amor. Devemos ajudar pelo ajudar. Devemos fazer o bem pelo bem. E sem esperar nenhum tipo de retribuição. E sem querer saber o que o outro está fazendo, como está fazendo. Ah, ele tem posses, ele tem uma posição social melhor do que a sua. Ok. E ele está fazendo bem? Isso é o que importa. Ele pode dar 10 cestas básicas por mês lá para o centro espírita, e eu só posso dar um pacote de macarrão, mas se isso é feito com muito amor, com desprendimento, é isso que vale perante a lei divina. Não a quantidade de mantimentos, de bolsas de mantimentos, seja lá o que for. Eu só posso pagar uma mensalidade de R$ 10 por mês, enquanto o outro pode fazer doações de R$ 1.000. Sim, ele pode, graças à boa condição financeira dele. Mas eu só posso os R$ 10. Mas se eu dou esses R$ 10 com amor, com fé, com aquela contribuição que sai da alma, ela tem um peso enorme. Porque se cada um der R$ 10, a soma disso dará uma grande quantia. Mas mais do que isso, é a questão espiritual. Porque eu estou dando do que tenho, do que posso, mas estou dando com todo o amor, sem nenhum tipo de queixa. E abraçando aquele que pode dar 10 vezes mais, 100 vezes mais do que eu dou. Mas se eu posso dar, então eu vou dar. Não preciso esperar melhorar a minha situação, ganhar este ou aquele destaque para poder fazer isto ou aquilo. A caridade não deve invejar a ninguém. A caridade deve ser espontânea. A caridade representa o amor que está no nosso coração. E não podemos esquecer disso, sob pena de, ao desencarnarmos, temos que responder pelas oportunidades que tivemos de fazer o bem e que deixamos, pura e simplesmente, de fazer. Então, para que você não esqueça, o comentário desse versículo de Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, se encontra no livro Palavras de Vida Eterna. Vamos colocar ele aqui, isso, um ponto maior. Está lá no seu capítulo 93, com o título Serviço e Inveja. Leia essa obra, que ela é muito importante. Semana que vem, nós vamos dar continuidade aqui ao estudo dessa primeira carta aos Coríntios, utilizando sempre os comentários do nosso querido irmão. Bem, agora está na hora de abrirmos o terceiro bloco, que é o bloco das perguntas. E nós vamos começar com a nossa telespectadora, a Rosália Fernandes, nossa internauta, que é da cidade do Rio de Janeiro, de onde nós estamos transmitindo, e que nos enviou por e-mail esta pergunta. Por que muitos cristãos dão mais importância aos seus interesses pessoais do que ao próprio cristianismo? Porque são falsos cristãos. O verdadeiro cristão não coloca o cristianismo em segundo plano. O verdadeiro cristão coloca Jesus na sua vida como seu guia e modelo. O verdadeiro cristão estuda o Evangelho
no esforço de praticá-lo no dia a dia da sua vida. Agora, quando encontramos uma pessoa que se diz católica, evangélica, espírita, mas vive como se a mensagem do cristianismo não existisse, é porque essa pessoa não é uma verdadeira cristã. Essa pessoa não entendeu a mensagem do Cristo. E é por isso que, embora se diga cristã, e embora frequente o templo da doutrina cristã que ela está aí seguindo, e aqui no Brasil nós temos principalmente 3 doutrinas cristãs, que são o catolicismo, o protestantismo, que aqui no Brasil nós conhecemos como movimento evangélico, são os evangélicos, e o espiritismo. São as 3 grandes doutrinas cristãs em voga aqui no Brasil. Então você pode dizer, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Você pode dizer, eu sou cristão. Mas se isso é só da boca para fora, mesmo que você frequente o templo da sua doutrina cristã preferida, você não está sendo um verdadeiro cristão. Não é fácil para nós aqui na Terra sermos verdadeiros, porque as coisas do mundo nos arrastam, porque ainda trazemos conosco o egoísmo e o orgulho, a vaidade e a prepotência, e muitas vezes a hipocrisia e a falsidade. É por isso que nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs darem mais importância a outras coisas do que ao próprio Evangelho. E, obviamente, que acabam se perdendo e não representam, de fato, o cristianismo, a boa nova, em síntese, o Evangelho, que nos foi trazido por Jesus através dos seus ensinos e dos seus exemplos. Ao abraçarmos o Espiritismo, não podemos esquecer que uma das suas bases é o Evangelho, que temos em Jesus o nosso guia e modelo. E por isso, precisamos fazer um grande esforço para segui-lo, priorizar o Evangelho, priorizar o cristianismo na nossa vida, para que possamos nos aperfeiçoar e crescer espiritualmente. É isso que nós precisamos fazer, aproveitando esta bênção reencarnatória que Deus nos dá. Então, estudemos para melhor compreender, mas, acima de tudo, para melhor vivenciar e sermos verdadeiros cristãos. Vamos agora responder a pergunta que nos foi enviada pela Sandra Toledo, que é lá de São Paulo, capital. E ela pergunta: como o Espiritismo entende a expressão reino dos céus, utilizada por Jesus? De fato, Jesus, em várias passagens do Evangelho, conforme as narrativas dos chamados evangelistas, na figura de Mateus, Marcos, Lucas e João, em várias passagens, o Mestre se refere à conquista do reino dos céus, que Deus, nosso Pai, se encontra no reino dos céus, e assim por diante. Claro que nós podemos imaginar esse reino dos céus como um reino, efetivamente, ou seja, um local em que Jesus é o rei. Ele respondeu a Pilatos, porque uma das acusações para a sua prisão e crucificação é de que ele vinha se proclamando rei dos judeus, o que não era admitido pelo Império Romano. E Pilatos pergunta se ele, Jesus,
afinal de contas, é rei. O que ele tinha a responder perante essa acusação? E ele simplesmente disse: meu reino não é deste mundo. Tanto que Pilatos, surpreendido com a resposta, falou: mas então tu és rei. Você acaba de me dizer que você tem um reino. Pilatos não entendeu que Jesus estava se referindo a algo de ordem espiritual. O reino dos céus refere-se ao universo infinito, à casa do Pai em que habitamos, todos os mundos pelos quais nós ainda iremos passar, esta nossa jornada rumo à perfeição. E, é claro, ele se refere também aos mundos espirituais, à dimensão espiritual. Conquistar o reino dos céus é conquistar a felicidade através do crescimento espiritual próprio. Não é uma região circunscrita no espaço infinito. Se encontra onde nós nos encontramos. O reino dos céus pode estar aqui na Terra, porque só depende da nossa vontade de canalizar o livre-arbítrio para amar o próximo e fazer o bem sempre. E aí todas as misérias serão extirpadas, o egoísmo será destruído. E aí Jesus poderá olhar aqui para a Terra e dizer que o reino dele é, sim, deste mundo. Porque finalmente entendemos que precisamos nos amar. Finalmente entendemos a necessidade da solidariedade e da fraternidade, do amor e do bem, da caridade e da humildade. Mas quando Jesus, naquela época, referia-se à conquista do reino dos céus, ele estava se referindo à conquista da nossa felicidade, da própria felicidade. E que, se essa felicidade não se encontra ainda aqui na Terra, ela haverá de se encontrar no mundo espiritual, que faz parte do reino dos céus, como consequência do nosso trabalho a benefício do próximo, como consequência do nosso desprendimento das coisas materiais. Então, o reino dos céus refere-se ao mundo espiritual e à felicidade futura, vindoura, que nos aguarda na medida em que nos esforçarmos para amar o próximo e realizar a caridade a todos, sem discriminações e sem preconceitos. E todos nos encontraremos num nível muito maior, então, de perfeição espiritual, até chegarmos a sermos espíritos puros, como é indicado lá no item 100 do Livro dos Espíritos, que nos traz a escala espírita, mostrando qual é o nosso destino. Se você ainda não enviou a sua pergunta, faça. Nós estamos aí deixando o nosso e-mail para que você envie sua pergunta. marcosdemario@gmail.com. Participe do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E agora, nós vamos abrir o quarto e último bloco do nosso programa, que é dedicado a José Herculano Pires. Herculano Pires manteve na Rádio Mulher, na década de 1970, o programa No Limiar do Amanhã. E ele encerrava o programa comentando uma passagem do Novo Testamento. Esse áudio original, recuperado, é o que estamos trazendo aqui para o nosso programa. E é sempre um prazer, uma grande alegria ouvir Herculano Pires. Então, não percamos mais tempo e vamos colocar Herculano Pires no ar, porque isso é o mais importante.
o Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 52 ao 59, a seguinte passagem. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que estás possesso de demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca jamais provará a morte. Porventura és tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Respondeu Jesus: se eu me glorificar, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão alegrou-se de ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirar, mas ele encobriu-se e saiu do templo. Vemos nesta passagem do Evangelho de João um episódio bastante significativo que nos traz inclusive informações sobre aquilo que podemos considerar a natureza do Cristo. Vemos que ele, segundo declara neste capítulo 8 do Evangelho de João, não só neste trecho lido, mas também na parte anterior do capítulo, vemos ele afirmar que não pertence ao nosso mundo. Na verdade, sabemos que o Cristo teve a incumbência de criar a Terra, o nosso planeta, o mundo que habitamos. Ele foi o criador, o formador deste mundo. Ele veio, portanto, de esferas superiores, quer dizer, de planos superiores da espiritualidade. Isto, entretanto, não quer dizer, segundo pensam algumas pessoas, que ele não tenha passado pelo processo de evolução, que ele seja Deus, ou que ele seja uma espécie de criatura ligada a Deus de maneira misteriosa e criada ao mesmo tempo que Deus, se Deus pudesse ter sido criado. Não quer dizer isso. Quer dizer apenas que Jesus fez parte de mundos anteriores à Terra, mundos que evoluíram muito antes que o nosso, e tendo atingido os planos mais elevados da evolução, então puderam esses mundos produzir os espíritos superiores, entre os quais se encontrava o Espírito de Jesus. Ele, Jesus, o Cristo, segundo a designação grega que os discípulos gregos do seu Evangelho lhe deram, ele veio, portanto, à Terra com uma finalidade bem definida, a de organizar o nosso mundo terreno e dirigir a humanidade que aqui se encarnaria. Assim, de acordo com o Espiritismo, a direção espiritual da Terra está nas mãos de Jesus. As suas mãos misericordiosas orientam o desenvolvimento através dos tempos de toda a nossa evolução na Terra. A população terrena, portanto, nesse desenvolvimento é dirigida por uma luz superior, por uma inteligência divina, que não obstante não podemos confundir com a inteligência de Deus. Há uma distinção nítida a ser feita. Nós podemos apelar para o esclarecimento desta divisão. Podemos apelar para uma informação que encontramos já antes do advento do Cristo na própria filosofia de Platão. Platão se refere na sua filosofia ao demiurgo. E esta figura, o demiurgo, nada mais é que, de acordo com as próprias palavras de Platão, um Deus secundário. Este Deus